primeiro lugar, né, vamos apresentar aí para a galera daqui, né, porque o resto do Brasil conhece. Talvez alguns aqui, pouquíssimos, não conheçam aí o Gabriel, né? Cara aí que é a sensação dos alinhadores, o rei de Balneário Camboriú. Coitado. Aquela cobertura que dizem que é de Neymar é dele. Um dia a gente vai lá agora, sim. Não, o Neymar é meu vizinho, barulhento pra caramba. Pra gente aí. Vamos lá. E é um cara mais, assim, dos caras mais gente boas que eu conheci pelas redes, e aí tive o prazer de conhecer presencialmente lá no York. Ele é exatamente esse cara aí bacana, velho. Sensacional. E para quem tá chegando aí, né, cara, Gabriel tem uma coisa aí que eu tô, inclusive, tenho que comprar, né, que é o único livro no mundo sobre Artform, cara. Esse cara é o rei do Artform aí. Tem todos os pulos do gato aí no Artform e a gente precisa comprar esse livro para aprender um pouquinho aí, né, Ney? Vamos embora, estamos dentro. Esse cara é fera, esse cara é fera. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Cara, rapaz. E aí, quem vai ficar aqui fazendo a direção do palco, acho que vai ser Mauro, né? Então vamos embora. Tô pronto. Manda brasa aí, tamo junto. A hora que quiser. Show de bola. Gabriel, bicho, a gente tinha colocado aqui uma pauta, né? Pra gente ter mais ou menos um roteiro, né? Agora assim, não ficar uma coisa perdida e norteando a turma aí que tá querendo entrar, né, Gabriel? A gente vê muito zoom de alinhador, né? Muito marketing, muita coisa que a gente sabe que é fantasiosa, muita coisa que é legal, né, também. E nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Então a gente precisa botar aí os pontos nos is, né? E deixar o negócio fluir de maneira legal. E assim, eu queria saber de você, bicho, o que é que você acha, né? Que é uma virada de chave para que o ortodontista pense assim, poxa, por que é que eu vou sair aqui da minha tranquilidade, teoricamente, né? Da minha paz, de mandar para a empresa, e vou virar a chave e vou dizer assim, poxa, eu preciso desbravar um pouquinho esse in-house. O que é que o in-house pode trazer de interessante, né, para que o ortodontista no seu dia a dia olhe assim e diga, ih, legal, vale a pena ir por esse caminho. O que é que tu acha aí, cara? O que é que vocês acham, na verdade? Eu vou no seco já, assim, que isso é meio que consequência. Sempre vai ser consequência, nunca pode ser um norte. O financeiro, ele é bizarro. Assim, a conta quando você faz hoje com reajuste do Invisalign, um caso comprehensive, e quando eu digo caso comprehensive, eu estou dizendo assim, ó, deu 27 alinhadores, teoricamente já cai para um caso comprehensive. O custo para o profissional ser em torno de R$8.000. E assim, quando eu digo custo, eu estou dizendo custo só do alinhador. Tem hora clínica que ninguém coloca, tem todos os impostos, tem um monte de coisa, fora essa questão de ter que esperar um mês do trâmite, do negócio vir e voltar. Imagina que eu tenho que colocar um lucro em cima. A gente sai da faculdade, e isso qualquer faculdade, pode ser a melhor faculdade do mundo, você sai sabendo fazer uma conta de precificação, uma só. E é essa aqui, ó. Quanto você cobra numa prótese? Pega o valor do laboratório e multiplica por 3. Era isso, né? E é isso que você sai e se vira. Não tem como você aplicar isso na ortodontia. Você vai falar assim, tá custando 8 mil? Então, beleza, eu vou cobrar então dos meus pacientes de Invisalign, eu vou cobrar 24. O último dado da Infomoney de 2022 mostrou que a classe A no país é em torno de 2 pontos alguma coisa, vamos dizer que seja 3% do país é classe A. E para ser considerado classe A, a renda familiar do homem mais da mulher, de todo mundo que mora dentro da casa, tem que dar em torno de R$22.000. Então, quando você para pensar, fala assim, não, mas cara, eu tenho paciente que vai pagar Invisalign, eu tenho paciente que vai pagar isso, vai pagar aquilo. Eu fico assim, cara, e a demanda reprimida? E um mundaréu de gente que às vezes é classe 1, né? Eu vou dizer assim, né? Quem vai começar com alinhador in-house ou com qualquer aparelho tem que ter respeitar aquela curva de aprendizado. Imagina a pessoa que todos esses pacientes que são classe C, que tipo, teriam tranquilamente R$200, R$250 para pagar por mês, que queriam tratar com alinhador com você, não com outra pessoa, porque eles gostam de você. Tem aquele paciente que ele te ama. E não tem uma opção viável para eles. Porque uma empresa, ela tem o melhor dos dois mundos. O que uma empresa tem? É assim, ó, você quer tratar com os meus alinhadores? Beleza. Vai custar
R$ 4.000 meus alinhadores. No momento que você vai começar, você está devendo para a empresa. O ortodontista deve para a empresa. Não é o paciente que deve para a empresa. Se o paciente não pagar, a empresa não tem nada a ver com isso. Então, assim, ela já entra ganhando quase que metade, porque vamos dizer que você coloque mais metade, que a grande maioria não coloca metade do valor. E a empresa, a verdade nua e crua é que todas as empresas, isso é real, não estou reclamando, todas as empresas, elas não têm responsabilidade nenhuma do caso dar certo. Essa não é a função da empresa. A função da empresa é entregar para você o material. Então, na hora que eu comecei a fazer essas contas, eu falei assim, cara, não pode estar certo. Tanto que eu vendi um percentual da minha empresa de alinhadores in-house para uma holding, aonde uma pessoa que é super inteligente lá dentro, hoje ele é CEO da minha empresa de alinhadores, ele falou assim, cara, eu estou fazendo essas contas aqui de alinhador in-house, esses alinhadores fabricados, mas não pode estar certo, porque essa margem aqui, ela não existe em nenhum outro lugar. Essa margem de alinhador, de cobrar tanto. Eu falei, cara, pior que essa é a conta. Então, o alinhador in-house, eu tenho certeza absoluta, não é que eu acho. Eu tenho certeza absoluta que essa conversa que a gente está tendo aqui, ela é uma conversa no Brasil para daqui uns 4, 5 anos. Ela não é para agora. Muita gente vai olhar e falar assim, nossa, acho que é muito trabalho, nossa, que negócio bizarro. Mas assim, quanto antes entrar, eu fiz uma pesquisa informal, onde eu falava assim, ó, de 100 ortodontistas que você conhece, não esses que vão para congresso, os teus amigos de faculdade, fizeram especialização com você e tudo mais. De 100, quantos trabalham com alinhadores? Grande maioria respondeu que menos de 20. Eu falei, então tá, desses 100, quantos fazem os próprios alinhadores in-house? A maioria disse que era um ou nenhum. Então a gente tá falando assim, gente, de 1%. Olha que doido, você fazer parte de 1% de alguma coisa que não seja ruim, né? Isso. Exato. Deixa eu dar uma organizada aí. O Gabriel, ele fala pra caramba. Viu, Mauro? Mauro, tá ouvindo? Tô te ouvindo agora. Gostou aqui um pouquinho. Tô te ouvindo. Gostou um pouco. Foi mal. Me empolguei. Ô, Gabriel, cortou um pouquinho aqui. Deixa eu só tentar organizar as tuas ideias, porque tu jogou muita coisa aí para o pessoal entender bem aí. Então, na sua opinião, o alinhador in-house, ele é uma realidade, será uma realidade, não é ainda. Não é ainda. Eu acho que ele não é. E, segundo a sua opinião, também, o alinhador in-house, ele tem grandes vantagens. Principalmente em relação ao preço, quando comparado com as de empresas tradicionais. Perfeito. Matou. Mauro, Ney, dá a tua opinião aí sobre os alinhadores in-house, como o Gabriel deu, e aí depois Mauro também, e no fim eu dou uma fechada. Eu acho que a gente está enfrentando, né, pessoal, um momento em que a gente tem que fazer a triagem dos pacientes, né? A gente, hoje, quando seleciona um caso para alinhador, é até difícil de transmitir isso para os alunos, né? Dizer, olha, esse caso aqui é um caso que você resolve com bolha-abolamento, você não precisa nem escanear esse caso. É tão pouquinho que você resolve fácil. Esse caso aqui é um caso que você pode fazer com alinhador in-house e pode fazer com a empresa, né? E esse caso aqui você pode fazer com a empresa que te forneça um pacote de opções de full, comprehensive, né? Então a gente tá vislumbrando agora ainda essa fase. Talvez no futuro, que eu imagino que aconteça, é que a gente não tenha aí 4 opções. A gente já vá para uma opção ou para outra opção. Ou vai ser opção A ou opção B, né? E como o Gabriel falou, eu também concordo que a gente está num grupo muito seleto de ortodontistas que é capaz e faz, já pratica e confecciona o seu próprio alinhador já há um bom tempo até. Então a gente tem essa vantagem, essa carta na manga, inclusive com a capacidade de entregar um alinhador em pouquíssimo tempo, né, Gabriel? Você falou em um mês aí, até a Invisalign tem se esforçado em trabalhar até em menos disso, que eu acho que outro dia recebi com 15, 20 dias, mas pô, que eu acho até um tempo recorde aí, um tempo difícil de bater, né? Você fabricando o seu próprio alinhador, você consegue entregar no mesmo dia, no dia seguinte, depois. Na verdade, se você separar um tempo lá e confeccionar tudo com calma, né, dê uma atenção especial, que é o que às vezes também acontece com o pessoal da prótese, né?
conseguem hoje com um CAD/CAM entregar um prótese no mesmo dia, no dia seguinte, né, uma coroa, etc. Então, a gente está com essa tecnologia na mão, né, e eu acho que é uma grande vantagem ter essa tecnologia na mão. Agora, não sei se está na pauta, Mauro, aproveitando esse para não furar muito aí, mas eu acho que essa ideia aí, eu queria saber o que o Mauro acha, né, para o Mauro não ficar aí só nas perguntas, tem que falar também, sobre essa possibilidade de você escolher entre uma opção A, B de empresa ou in-house, entendeu? Você, como é que você tem feito no seu consultório, se você tem escolhido muito somente uma empresa, ou só in-house, ou misturado, o que você tem feito para... O Gabriel também pode dar a opinião dele, o que ele tem feito em relação a isso. Dentro do que o Gabriel também falou aí, da sua pergunta, né, essa colocação do Gabriel aí da Infomoney, eu tinha ouvido também o Ricardo Amorim falando sobre isso, né? No percentual muito baixo, de 3 a 5%, que tem essa renda aí realmente de 20 mil reais para cima. E às vezes a gente está ali inserido naquele grupo, né, de alinhadores em office, e a gente meio que acha que é uma realidade. E parece que a gente, como o Gabriel disse, a gente vive um mundo paralelo aí e fica achando que é uma coisa que é realidade. Eu vou mais além, Ney, nessa sua pergunta, e eu sempre penso o seguinte: tá na hora do ortodontista entender, e eu gosto muito das colocações do Carlos Alexandre Câmara, né, do Caxande, e do Basílio também, quando eles colocam o seguinte: cara, o ortodontista precisa entender que ele resolve, não o aparelho. E aí não interessa se é Invisalign, não interessa se é Bract Morelli, não interessa se é ortométrico, não interessa se é in-house. Então a gente precisa entender qual o caminho mais fácil. Quando o cara pega um GPS e bota lá o destino, o GPS vai dar o melhor caminho, né? Então eu preciso pegar o caso clínico e dizer assim: qual o caminho mais fácil para eu chegar no resultado que eu desejo? Nesse caso, vai ser legal fazer alinhador? Vai. Show de bola, vou por ele. E aí, respondendo a pergunta de Ney, quando é que eu vou para um in-office? Gabriel deixou uma pulga aí na orelha de todo mundo, quando ele diz assim: poxa, 27 alinhadores, já joga a gente para o comprehensive. Por quê? Porque a gente sabe que vai ter refinamento, tá? Então, quando a gente sabe que vai ter refinamento, vai gerar alinhadores. Então, quando eu tenho um caso complexo, sei lá, de 40 alinhadores, e eu sei que vai me gerar refinamento, então talvez seja interessante eu pensar em um pacote comprehensive ou um pacote full lá do Bruno, da Compass, para dizer o seguinte: eu vou ter uma quantidade de alinhadores que, quando eu dividir pelo tempo da minha produção e etc., eu vou ter um custo mais próximo do in-house. Mas se a gente pensa numa quantidade de alinhadores menor, né, 20 alinhadores, até mesmo com refinamento, 15 alinhadores com refinamento, se torna muito mais viável fazer o in-house, que entra no que o Gabriel falou. A margem se torna muito legal, muito interessante, né? Deixa eu dar uma palavrinha sobre isso aí. Eu vivi fazendo contas com meus alunos aqui, entendeu, Gabriel? Ney e Mauro. Na hora que você produz, que eu produzo para mim, tá? Essencialmente para mim, para os meus alunos na especialização, para os nossos alunos, e eventualmente eu faço para um colega, entendeu? Eventualmente. Não é o foco, não é a nossa pegada, não é o que a gente quer. Então, na hora que você pensa agora que um tratamento com alinhador, um artigo que saiu até agora há pouco, acho que em outubro, novembro de 2022, falando que o tratamento com alinhador, ele sempre, em 90% das vezes, 94% das vezes, ele passa por 2 refinamentos. Ou seja, o set anterior, o set de alinhadores segundo e o terceiro. Então, fatalmente, cara, você termina entrando no comprehensive. Mas na hora que você pensar que vai tratar um caso com mais de 100 alinhadores, ou seja, acima de 50 alinhadores por arcada, você, fatalmente, o alinhador Invisalign, ele se torna mais viável. Fatalmente. Se você não produzir o seu próprio alinhador. Mas se você produz, por exemplo, se eu tenho a minha fabriqueta de alinhadores dentro da minha clínica, como você tem, Mauro, como o Ney tem e como o Gabriel tem, o alinhador vai sair por R$30, R$40. Então dá para fazer casos também mais extensos, tá? Com maior tranquilidade. O fato é que, para entrar nesse mundo do in-office, o cara tem que ter uma disposição, tem que ter uma equipe, fazer uma equipe, porque ele não vai poder ficar fazendo impressão. Não vai dar. Não vai poder fazer estampamento, ficar estampando. E ficar passando laser nas placas.
e fazendo encaixotando as placas e fazendo a embalagem. Isso não dá, pô, tem que ter equipe. Então, assim, o alinhador em office, ele está aí, ele existe, ele é importantíssimo, mas para já, se você comparar um dentista como cliente de uma Invisalign ou um cliente de uma empresa de alinhador em office, ele termina parando nos 50 alinhadores e tendo que ir para uma empresa, entendeu? Sim. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto que tem que rodar. Então, hoje eu digo para meus alunos, ou você produz, ou você vai ficar fazendo só até 40 com in-office, e depois vai ter que ir para a Invisalign. Esse é o ponto, entendeu, Mauro? Que aí que é um divisor de águas. Não sei se vocês concordam comigo, tá? Não, acho que é por aí mesmo. Entra no custo, né? A barreira do custo, né, cara? Custo-benefício, né? Com certeza. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Assim, ó, eu sempre na minha vida, quando eu... Putz, eu sou uma pessoa muito empolgada. Então, por exemplo, lança uma novidade, eu fico assim, caramba, acho que é isso daqui que vai mudar o mundo. Aí, putz, eu passo por todo aquele processo que todo mundo que é empolgado passa, aí depois as coisas começam a dar um pouco errado, eu começa a cair na real. Só que a grande pergunta é a seguinte, é assim, é o que o Ney falou, é assim, por quê? Não é nem quando. A pergunta eu acho que é por quê. Sempre é por quê. Ela nunca é quando, é por quê que eu trataria com Invisalign um caso e eu não trataria com in-office? Ou por que eu trataria com uma nacional e não trataria com Invisalign? E se você for pegar assim, um somatório de perguntas, do que eu tenho ouvido, geralmente é o quê? Por que a pessoa faz com Invisalign? Qual que é o... Vou ir rápido aqui para não tomar muito tempo, mas qual que é o ciclo do ortodontista dentro dos alinhadores? É o seguinte, ele não quer fazer alinhador, aparece um paciente lá que pede alinhador, ele não trabalha com nenhuma empresa. Ele fala assim, putz, vou fazer um credenciamento da Invisalign. Aí ele vê que o credenciamento é 3, 4 mil reais. Ele fala, não, vou fazer um credenciamento mais barato. Aí ele vai e faz um credenciamento de uma nacional, que às vezes é de graça, às vezes é 600 reais. Aí quando você vai trabalhar com alinhador nacional, e você vai num credenciamento nada mais é do que uma aulinha para te ensinar a comprar. Eles não te ensinam ortodontia com alinhadores, porque às vezes eles nem sabem ortodontia com alinhadores, a biomecânica, essa é a grande real. A literatura, ela tá aí e ela não é vasta. Enfim, aí o que acontece? A habilidade que você tem que ter com empresas nacionais, teoricamente, é a habilidade de comunicação. Porque não tem um software para você mexer. Você tem que escrever. Eu quero fazer isso. O que a gente é treinado para fazer na especialização, grande maioria? Fala assim, alinha e nivele, por favor. E manda, e eles se virem. Aí acontece, os primeiros casos dão errado e a pessoa fica desacreditada nos alinhadores. Daí ela vê um post de alguém famoso falando que alinhador é um crime, não sei o quê. A pessoa, é verdade, é um crime, isso daí não deu certo. Porque ela tava numa zona de conforto, ela saiu e deu errado. Aí o que acontece? A demanda começa a aumentar. E ela fala assim, putz, não vai ter jeito, eu vou ter que trabalhar com alinhador. Ela vai e faz um credenciamento da Invisalign. E o que a Invisalign faz? O grande, assim, eu acho que o maior preciosidade que eles têm é o software. Então o software deles transforma um ortodontista ruim em um ortodontista medíocre. Porque o caso vai ficar melhor se ele só aceitar do que se ele tentasse fazer com uma nacional. Então aquele caso que ele fez com a Invisalign, agora ficou bom. Cara, é o que basta para essa pessoa falar assim, eu não vou tocar nunca mais no alinhador nacional. Agora eu sou Invisalign Doctor, não me rela. Só que acontece, as pessoas acabam caindo no marketing que é sensacional, o marketing da Invisalign, que eles entram dentro da tua mente e alugam um apartamento dentro do teu cérebro. Onde fica assim, não, temos que vender, não sei o quê, vai virar o quarter. Por que você não coloca na tua secretária? Coloca preço de custo na tua secretária. Não existe preço de custo. Você está assistindo essa live aqui, eu estou olhando dentro da tua alma agora. Não existe preço de custo na ortodontia. Não existe isso. Quando você fizer as contas, você vai ver que tem um mundaréu de dinheiro lá que você nem sabe do que vai estar saindo do teu bolso. E aí o que acontece? Começa a criar o que eles falam que é o efeito tesoura da Invisalign, onde você começa a ter mais caso e os boletos começam a subir. Eu cheguei na minha clínica a ter, eu acho que o máximo que chegou foi ter 40 mil reais em boleto de Invisalign. O Basílio chegou a ter 60, quase 70 mil reais. Imagina num mês, você pagar 70 mil reais por uma... Aí acontece, os ortodontistas começam a ficar desesperados. Eles falam assim, meu Deus, não dá mais para eu trabalhar com Invisalign, vou ter que achar uma empresa nacional. E esse é o ciclo. Daqui a pouco, as pessoas vão começar a entrar nos alinhadores in-house. Qual que é o maior motivo das pessoas não fazerem alinhador in-house?
não entender biomecânica. A informação de como um dente se movimenta com o alinhador, cara, tá monopolizado pela empresa. Você pode procurar, vai lá no Google Acadêmico e procura biomecânica de alinhador. Você vai achar 100 artigos, 97 vão ser sobre Invisalign. Eles vão estar com o nome da empresa. Assim, ó, olha o que a gente testou com Invisalign. Aí, como ninguém testou com outra empresa, eu vou te falar, se você é um professor e está ensinando biomecânica de alinhador, você obrigatoriamente tem que fazer caso com in-house, porque com caso com in-house é como se você tivesse acabado de tirar a carteira e você vai fazer o teu caso, e é como se você pegasse o carro e você ficasse, meu Deus do céu, que liberdade, e ao mesmo tempo você está assim, tomara que eu não bata esse carro. Essa é a sensação. O mais importante que eu vejo também nisso, sabe, Gabriel, é a independência, tá? Eu acho que cortou. Ficou sem áudio. Tá sem áudio. Do trabalho, mas assim, você tem total independência, o preço é reduzidíssimo, você consegue fazer. Bom, acrescentando um pouquinho nessa história, dando mais um passo à frente, vem a ancoragem esquelética. Cara, alinhador com ancoragem esquelética é fantástico. Qualquer ortodontia com ancoragem esquelética é fantástica. Entendeu? Então, se você tem expertise e vai em cima dos problemas biomecânicos dos alinhadores e trabalha com ancoragem esquelética, você dá um salto, cara. Você dá um salto. Tem os trabalhos do Benedict Williams, porque ele pega... se o cara é 3, ele transforma em 1. Se o cara é 12, ele transforma em 1 antes de fazer qualquer coisa. Depois trata com o que quiser. Quer botar braquete, bota. Quer botar alinhador in-house, bota. Quer botar o alinhador Invisalign, você bota. Prepara o terreno. Transforma um carinho. Então, a ancoragem esquelética, na minha opinião, hoje é a revolução da ortodontia. Hoje não, já há muito tempo. Mas, de novo, são poucos ortodontistas que trabalham com total independência com a ancoragem extraalveolar, com a ancoragem alveolar, enfim, com todos os sistemas de ancoragem esquelética. Entendeu? Basicamente isso. Acho que a gente tem muito a crescer com o alinhador in-house, com a ancoragem esquelética, com toda a ortodontia, entendeu? E aí vem um insight exatamente disso aí que você falou, e pegando um gancho logo com a primeira pergunta. A gente fica assim, falando, poxa, daqui a 5 anos a turma vai estar entrando no alinhador in-house e tal. Não sei se a gente está sendo muito otimista, não. Porque o que eu vejo ainda é muita gente resistente à ancoragem esquelética, com medo de colocar mini implante, né? E isso era uma coisa que já era para estar morto, e era para estar... Não tem mais o que perguntar disso. Claro. Né? E aí a gente pensa, poxa, mini implante está rolando há quanto tempo? E ainda tem gente com medo. Cara, será que daqui a 5 anos vai ter tanta gente com coragem para in-house? Hoje eu estava conversando com meus alunos, foi muito engraçado. Eu perguntei, porque o Benedict Williams, eu sou muito fã dele, porque ele bota 99% dos parafusos, ele bota no palato, né? E aí eu estava conversando com meus alunos, aí, gente, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Tudo bem, mas para ancoragem esquelética, o melhor lugar do mundo é no palato, entendeu? O melhor lugar do mundo é na região retromolar, entendeu? Retromolar, vai ali entre ramo e corpo. Não tem nada ali, cara. Não tem, esquece buccal shelf. Esquece buccal shelf. Vai lá na região retromolar e bota um parafuso de aço, pô. Entre ramo e corpo, é o melhor lugar do mundo, entendeu? Tem 2 lugares melhores do mundo depois do abraço, entendeu? Que é nessa região que eu tô falando. E manda brasa, bicho. Mas tem que ser feito, entendeu? Minha opinião, tá? Não, acho que é para ir. Dentro do que a gente vem falando, né? Que era a próxima pergunta, era a gente falar assim, quais as desvantagens do in-house, mas eu acho que boa parte aí já foi levantada, né? Que é justamente essa curva de aprendizagem. A curva de aprendizado, exatamente. Né? Curva de aprendizado. E ter equipe, né? E ter equipe. Gabriel, cara, e eu sei mais ou menos tua opinião, mas eu quero que todo mundo saiba, né? O que é que você hoje, assim, pô, resolvi quebrar essa barreira, né? E agora vou entrar no in-house. O que é que tu indica para essa turma aí que precisa estudar, além do teu livro de Artform, né, que é o software? O que é que você indica aí de software, de impressora, custo-benefício, investimento? O que é que tu acha? Perfeito. Ó, eu vou falar o que eu geralmente faço. Sempre quando eu quero aprender um novo assunto, eu falo assim, cara, preciso aprender um novo assunto. Eu preciso ver qual que é o meu ativo mais precioso. Hoje, eu botei na minha cabeça que o meu ativo mais precioso não é nem dinheiro, é o tempo em si.
Então, tem muita informação, cara, gratuita. Quantas aulas não tem gratuito que a gente... Isso aqui mesmo que a gente tá trocando uma ideia, que eu tô tendo a honra de trocar uma ideia com vocês, que, putz, são, né, os ídolos de uma multidão gigantesca. Isso aqui está sendo de graça, que não está sendo cobrado. A pessoa está aprendendo aqui de graça. Quando a pessoa compra um curso, teoricamente, toda aquela informação do curso, na grande maioria das vezes, ele está disponível de forma desorganizada na internet. Você paga o curso para pegar tudo certinho. Eu recomendaria, se uma pessoa vai começar com alinhador in-house, eu recomendaria ela começar planejando. Pega um software, o software que você quiser, né? Tem vários softwares aí no mercado. Eu gosto muito do Artform e acho um software excelente de entrada, porque ele é muito intuitivo. Ele não tem 1 milhão de ferramentas iguais outros softwares, mas para quem está começando, ele é sensacional. Hoje estou usando ele para... que você baixa ele e vai trabalhar, né? Não, vai começar. Vai trabalhar. Você paga assim, ó, $50 por caso, todos os refinamentos inclusos. Primeiro eu faria isso. Então, primeiro eu faria o planejamento e eu não me preocuparia com a parte laboratorial de início. Porque hoje a gente está tendo aqui no Brasil várias empresas, tá? Cada hora vai pipocar mais empresa que vai fazer toda a parte laboratorial para você, sem que você precise ter que comprar uma impressora, sem que você tenha que, né, estampar, contratar uma pessoa, porque é como agora assim, não é você que vai ficar fazendo isso, meu filho, não é você que vai ficar imprimindo. Eu vou te falar, comprar impressora é ir de 0 a 100 muito rápido, meu amigo. Se você não é amigo do Daniel Jäger, aí você tá lascado, porque assim, ó, você compra a impressora, você tá super feliz, você desempacota ela e aí começa o terror na sua vida, porque até você calibrar ela, se é a primeira vez que você tá vendo uma impressora, cara, você desiste de tudo. Você reclama pra mulher, você reclama dos teus pais. E outra, tu compra lá, minha Mono X 4K chegou, já tá em 32K, pô. Já lançaram. Até você calibrar ela, já é outra impressora, já, meu filho. Então, assim, é muito bonito. Todo mundo fala assim, nossa, eu vou fazer alinhador in-house. E é muito bonito. Mas, assim, não é fácil. Não é um negócio simples. Até porque, imagina que a responsabilidade de você fazer um alinhador de qualidade que vai na boca de uma pessoa. Então, né, quando você para pensar mesmo, exato, assim, o que, né? Você fala assim, você tem coragem de fazer um bracket top para colocar na boca da pessoa? E eu falo assim, Deus me livre, eu não tenho essa capacidade. Então... eu acho que eu começaria com o planejamento. E quando eu vou para o planejamento, tem uma coisa que a gente não pode esquecer, gente. Eu vou te falar assim, ó. A base é tudo. Então, diagnóstico e planejamento nunca vai sair de moda. Eu quando voltei porque eu peguei agora, esses últimos 1 ano e meio, eu peguei só para estudar biomecânica com alinhadores. E com alinhadores in-house, porque eu já tomei tanto na cabeça em palestra, em curso, onde alguém falava assim, mas isso daí não é um attachment otimizado? Mas então não vai funcionar, esse dente não vai movimentar. Eu fico, caramba, mas quem que tá contando pra esses dentes que o attachment não é otimizado, eles não estão querendo movimentar, rapaz? Que droga! Então, eu tenho feito assim, vai ser muito legal. Pro final do ano eu vou ter um material, assim, juro, gente, modesto da parte de lado mesmo, biomecânica de tudo. Assim, quanto de movimentação eu coloquei e quanto de fato aconteceu. Então eu tô descobrindo um monte de coisa assim que tá me deixando muito seguro. Tipo assim, tô com um caso de mordida cruzada. O que acontece? Eu tô vendo que todos os meus casos onde eu corrijo, na verdade, depois do primeiro set, ele fica de topo. Então eu já defini a mordida de topo numa primeira fase como sucesso. Falei, caramba, olha que doido. Planejei isso, aconteceu isso. No segundo set, ele fica um pouquinho melhor e no meu terceiro set de alinhadores fica o fino do fino. Então é isso, gente. Aí eu falei, começa a planejar, estuda, né? Não faz as coisas na louca, porque entender que o setup não é o videozinho de como vai ficar. Esse aqui, se tem uma coisa para você lembrar, é esse aqui, setup, ele nada mais é do que uma representação gráfica e quantificada de como vai vir deformado o alinhador. Então, quer dizer que cada estágio é o formato do alinhador. O problema é que vem pintado como dentinho e gengiva. É verdade. Perfeito. Eu gostei muito da tua colocação, Gabriel. Muito boa. Muito boa. Por isso que o cara tem que ter o domínio, tá, cara, da produção, para poder... Você falou, aqui em Recife, por exemplo, tem um cara que produz já os modelos por R$12, entendeu? Pois é. Vai lá, o projeto, manda imprimir, pô. Sim. Pega a secretária e ensina a estampar, pô.
Verdade. E outra coisa, sabe, Gabriel, tem uma coisa que é muito importante falar aqui, é que alinhador in-house não significa alinhador qualquer, tá? Então, por exemplo, você precisa entender que você precisa fazer no padrão ouro. Então, é uma resina boa, é um bom material para fazer a placa, uma placa com avisa, porque vai na boca da pessoa, tá? Uma placa com avisa, uma boa numeração desses alinhadores com laser, a esterilização dessas placas para depois serem embaladas. Então, não é um processo de produção no fundo de quintal, entendeu? É uma produção no padrão ouro, apenas que não é produzido por empresas tradicionais. É produzido dentro do teu consultório. Então, essa é a diferença, tá? Como é a frase? O sorriso como é o sorriso que você trata é o amor de alguém, como é? O sorriso do seu paciente é o amor da vida de alguém. Foi muito engraçado agora ter falado isso, porque uma vez eu tive que fazer uma tradução do negócio, não sei por que eu coloquei assim, tipo, in-house aligners, eu botei para traduzir não sei o quê. Cara, me deu uma depressão tão grande na hora que saiu o resultado, porque saiu um negócio escrito assim, alinhadores caseiros. Eu falei, meu Deus do céu, alinhadores caseiros é R$2 cada um. Aí vai ficar muito barato. Cara, e eu ia falar, a gente falou de impressora, né, de futuro, e aí eu ia falar do que é que a gente espera para o futuro de in-house, né? E aí eu já ia pegar o gancho para o que está acontecendo e que Ney aí já tentou, né? Já começou a fazer alguma coisa de impressão direta de alinhadores, a gente já está vendo isso, né? E aí, Ney, Guaraci e Gabriel, o que é que vocês acham? Quando é que essa realidade bate na nossa porta de forma palpável? O que é que vocês acham aí? 5 anos, 10 anos, 3 anos? Eu acho que vai chegar muito rápido isso aí, muito rápido. Hoje, por exemplo, a gente já não precisamos dos scanners, porque as radiologias têm os scanners, não necessariamente no consultório, que é o mais caro. Depois a gente vem, as impressoras ficaram muito baratas, as impressoras da N-Cub, que são maravilhosas. A gente já teve as americanas, mas enfim, as N-Cubs são suficientes. Aí vem o software. O software gratuito, você paga por exportação. E agora vem o sistema de impressão que tem que mudar, porque a gente não tem que imprimir um modelo para gerar um alinhador. E os alinhadores vão ter que ser inteligentes. A gente vai ter alinhador, por exemplo, na região anterior com espessura diferente do alinhador na região posterior. Então vamos ter diferença de espessura, diferença de material, diferença de propriedades biomecânicas. Isso. Tá? Eu quero um alinhador que expanda mais na região posterior, ele vai ter que ser mais espesso lá atrás. Entendeu? Porque o aparelho em forma de como é que chama? De ferradura. Enfim, essa coisa tem que mudar. E a impressão do alinhador e não a impressão do modelo. Ney, qual é a tua opinião? A gente já conseguiu imprimir alguma coisa, não foi? Então, eu fiquei super animado. Eu lembrei aí, o Gabriel conversou sobre, né, o negócio que aparece, a gente se empolga, né, e quebra a cabeça, né? Então aconteceu comigo na pandemia, cara. Conversei com o Guaraci, a gente viu algum banner de um coreano, e aí um banner tava lá falando da impressão de alinhadores, tinha uma fotinha dos alinhadores impressos na impressora de ponta cabeça. Eu falei, como assim, né? E aí tinha lá escrito. O Daniel acabou de perguntar, Graf, o que vocês acham? E aí tinha lá, Graf. Eu falei, Aí a gente começou a cascavilhar na internet, aí peguei o e-mail, comecei a trocar e-mail com o pessoal da Graf. Eu mando pra aí. Eu falei, manda. Eu falei, agora sim, eles mandam pra cá, vou comprar a resina. Compra. Empolgado, né? Agora você aí tá compramos, eu não lembro. Vamos embora, vamos andar pra frente. Mas aí isso continua, né? Isso é toda hora. Eu falei, minha pergunta é, qual a impressora que a gente vai, né? Que vocês vão vender uma impressora para mim, uma impressora diferenciada? Não. Qual a impressora que você tem? Eu falei, eu tenho uma Formlabs e tem uma aqui no cantinho, uma Photon, né? Da N-Cube, que é pequenininha. Não, você vai imprimir na Photon. Né? A Formlabs não funciona. Cara. Falei, tá bom. Então, beleza. Comprimento de onda diferente e tal. E aí, compramos a resina. Ele falou, você tem o seguinte, você vai ter que comprar uma secadora especial. E a gente vende a secadora especial. Eu falei, tá bom. Quanto é que é essa secadora? Eu falei, é X. Aí compramos tudo, aí chegou. Ixi, ainda chegou, aí teve que pagar imposto ainda de importação. Ixi, saiu caro. Beleza. Chegou, comecei a funcionar. A secadora é muito massa. A secadora é toda digitalizada. Potência absurda.
E aí começou o desafio de imprimir o alinhador. Eu estava com muito tempo, né? Afinal de contas, a gente estava com o início da pandemia, todo mundo com tempo sobrando, ficava no consultório até 9 da noite, 10 da noite, a mulher ligando. Não, tá fazendo... Não, eu tô imprimindo, né? Cascavilhando lá como é que faz. Eu devo ter tentado imprimir para lá de 60 vezes, 180 vezes, 70 vezes, não sei. Né? O Nemo, ele já tinha a função de você exportar o alinhador. Isso já há muito tempo, né? O Nemo já tem isso há muito tempo. E aí eu imprimi, e aí um pouco antes, né? O Bruno Gribel já tinha feito uma impressão 3D dessa e tinha postado lá no grupo, lá na internet, no Instagram, não lembro. Mas em resumo, a gente com muito trabalho conseguiu imprimir, mas eu vi uma dificuldade muito grande ainda para chegar no ponto de você usar. Né? Até conversei com o Mauro na época, Mauro, ó, consegui imprimir. Ele falou, vamos fazer um caso. Eu falei, cara, mas não dá. Não dá. A resina é importada, é boa, tal, é de uma fabricante interessante, mas ela não tem a Visa, por exemplo. Né? Posso até fazer em mim mesmo, tal, né? Mas, né? E outra, mesmo que eu quisesse, eu não ia conseguir, porque a gente teve uma dificuldade muito grande, que era no processo de centrifugação, que era um processo a mais que tinha que ter, que você tem que centrifugar para tirar o resíduo líquido, né, da resina que fica dentro da cavidade do dente, do alinhador, para que a gente pudesse fazer o processo de secagem, né? Se você fizer o processo de secagem com esse resíduo líquido ali dentro, ali ainda na cavidade do dente, ele vai ficar grosso, vai ficar espesso, e aí você vai colocar, mas enfim, isso vai chegar, né? Isso vai... A qualquer hora isso tá na mão aí. Isso eu consegui em 2020, ou seja, estamos em 2023, o pessoal já está fazendo, né? A gente sabe que está fazendo. Inclusive, então, assim, Ney, Bruno ofereceu para que a gente fizesse um caso, quando tivesse, a gente poderia até pensar agora, assim, aí nas próximas residências aí, a gente selecionar um casinho legal e ter essa experiência desse caso aí, né? O Bruno tá fazendo? Com a impressão que tá fazendo. Bruno. Os alinhadores Next da Compass já é direto com alinhador impresso lá. Pegar um casinho pra gente sentir isso aí na mão. Em região anterior, posterior? Eu acho que eles não estão, né? Eles não chegaram na fase de mudar a espessura ainda. Até porque nem suportado pela literatura ainda tem, né? Engraçado, né? Eu nunca tive isso quando eu não tinha nada envolvido com a parte acadêmica, eu pensava que era perdão o meu francês, mas eu achava que era um saco essa parte científica. Eu falava assim, cara, esses caras não clínica, são tudo uns pesquisadores. E aí, depois que eu entrei no Horto Fechado, comecei a ver eu nem sabia que era xingamento isso. Os caras falaram assim, você é um dedo seco. Dedo seco? Não era pra mim, né? Que eles falaram no grupo. Eu falei, não, é quem não coloca o dedo na boca das pessoas. Ele só é um pesquisador. Mas hoje eu vejo que o clínico depende do científico para falar assim, porque é um norte, né? Ele fala, cara, faz isso daqui, a gente testou, então você tem esse norte. E o científico depende do clínico porque ele avalia as coisas que, de fato, eu vou conseguir usar na clínica. Fudeu. A GM já está dizendo aí, ó, produto disponível nas próximas semanas. Tem coisa chegando aí. Cara, GM, eu vou te falar, ó, eu vou deixar claro aqui que eu sou fã demais da GM. GM é uma das empresas mais top desse país. Eu sou o cachorrinho da GM. Sou fã demais. Então, cara, aí, diante do que a gente falou, faltou uma coisinha aí que seria interessante, né? Falar pro pessoal. O que é que vocês olham e dizem assim, poxa, esse caso eu não encaro com alinhador. O que é o limite? Teu limite, tá? Teu limite de bom senso, obviamente. Porque se o cara for para 500 placas, pode ser que todos os casos sejam resolvidos com alinhadores, né? Mas eu falo assim, bom senso, né? Bom senso, de olhar e dizer assim, aqui eu não vou com alinhador não, cara. Que se eu for aqui eu vou ter dor de cabeça. Quer falar? Deixa o Gabriel falar. Me jogaram na lenha, me jogaram na fogueira. Eu ia esperar todo mundo falar para eu falar assim, eu também. Não. Se você quer falar, eu falo. Bem feito. Eu concordo. O que eu tô fazendo agora? Como eu adotei
eu estou numa postura dentro da clínica onde eu informo meus pacientes, é tudo assim muito esclarecido, aonde eu estou fazendo o máximo possível que eu consegui fazer, eu estou fazendo com o alinhador. É assim, resolvi vestir a camisa, porém, tem coisas que eu sei, que eu olho assim, eu falo, cara, isso aqui, um aparelho fixo, em 3 meses, esse negócio vai assim, ó, tipo um apiamento severo. Você sabe, meu amigo, não tem que ficar querendo bater pé. Só de você ficar vendo aquelas rotações que demoram 1000 anos para rotacionar, quando rotaciona num dente inferior, você fala assim, meu, se eu botar um aparelho fixo aqui e fizer assim, ó, e ver esse paciente daqui a 3 meses, vamos dizer que sejam 2 meses, seja um autoligado, sei lá, cara, vai adiantar o tratamento um monte. Então agora, nos alinhadores, o que eu decidi para minha vida, que é o que eu estou aprendendo, eu estou usando a frase do Júlio César, dividir para conquistar. Então eu estou escolhendo qual dimensão da maloclusão que eu vou tratar. Então eu estou escolhendo 2 por vez. A grande maioria das vezes eu começo com transversal. Então, tipo assim, vou lá, arranjo aquele espado, nem me preocupo com classe 2, classe 3, depois a gente vai ver isso. Ou já começo com vertical também. Então eu tô vendo que isso tem me ajudado muito. Agora eu tô começando a utilizar mais coisas que eu não utilizava antes, tipo carriere, para conseguir me ajudar. O Guara falou um negócio que é sensacional. Meu, se não tá usando mini implante ainda na tua vida, você tá para trás. Esse negócio, daqui a pouco vão lançar outra coisa se não se espreitar. Então, eu escolho minhas batalhas, mas eu não fico esperando para dar problema. Se eu vejo que tem uma rotação grande, já vamos de acessório extra. Tem os casos que eu não gosto de tratar. Não é que eu não gosto de tratar, mas é que, sim, que eu sou... Como é que pode dizer? Que eu sou pior para tratar. Antes, eu odiava mordida cruzada posterior. Agora, eu aceitei e meio que entendi como é que funcionava a biomecânica e os casos estão andando bem lá na clínica. O único que ainda meu pior inimigo é a classe 2 unilateral com o problema, né? E a cada 3 de 4 vai ser isso, quando o problema ele é mandibular, porque eu não consigo resolver isso com alinhador. Eu já tentei ver como é que eu consigo mesializar, mas putz, parece que eu ainda não vi um caso que eu faço assim, não, é assim que faz com alinhador? Pô, aí ficou fácil. Então, a classe 2 unilateral, que o problema é mandibular, esse é o meu pior inimigo. Eu tenho algumas restrições em relação a alguns movimentos com alinhadores, tá? Em primeiro lugar, curva de spray acentuada, muito acentuada. Eu acho que eu tenho certeza que eu posso resolver isso em 2 tempos também, em 5 meses. Eu corrijo curvas de spray gigantes, entendeu? E não faz sentido fazer ortodontia sem corrigir curva de spray. Não faz sentido nenhum. Se você for olhar, um artigo novo também falando da Invisalign, sobre curva de spray, corrige 36% no primeiro set de alinhadores. Quer dizer, cara, tu vai passar a vida toda corrigindo a curva de spray com alinhador. Uhum. E tu não vai conseguir corrigir a classe 2 nem corrigir a sobressalência, porque depende da curva de spray. A correção da curva de spray está vinculada à correção da sobressalência e da classe 2. Está totalmente vinculada, cara. Então não faz sentido. Então, se tem que começar para corrigir uma curva de spray acentuada, eu entro com aparelho fixo, inferior, ou lingual ou vestibular. Tá? E aí, em seguida, eu posso tirar tudo e trabalhar com o que eu quiser. Ou com o 3D Bolt, com um aparelho fixo de alinhamento que a gente usa, ou simplesmente com um alinhador, tá? Seja em office ou não. As classes 2. O estagiamento, na minha opinião, ele é muito bonitinho, ele é muito legal, é bonito de ver, é engraçadinho, entendeu? Mas, assim, o estagiamento, cara, se você pode corrigir classe 2 de 7 milímetros, 6 milímetros, com coragem esquelética e levar de bloco, como faz o Benedicto Wilmes, pode falar, amor. Agora, se me dá um segundo. Gabriel, tu precisa ver os casos que esse bicho tem. De 3D Bot com ancoragem esquelética. No curso de Recife, ele apresentou os casos lá. Cara, fiquei boca aberta. É impressionante, é surreal. E a rapidez, surreal. Rapidez. Não é possível que isso aí andou, não, cara. E anda de bloco, cara. Não fica abrindo espaço. Vai todo mundo, cara. E vai todo mundo, já expande. E outra coisa, essa coisa da classe 2 e classe 3, eu não faço mais o transversal primeiro. Não faço. É sagittal first, pô. Sagittal first. É sempre sagittal first nas classes 2 e nas classes 3. Depois trata a mordida cruzada já em classe 1. Porque aí você até redimensiona a mordida cruzada. Porque corrigir a mordida cruzada em 2 ou 3
é diferente. Você termina super expandindo quando é 3, entendeu? Então não faz sentido. Então as coisas mudaram, a ortodontia mudou, pô. E a gente tem que mudar com ela. Essa é a minha opinião. E aí usar o aparelho mais conveniente para aquele tipo de movimento. Eu acho que isso é inteligente e levando em consideração o tempo. O tempo é um fator muito importante. Para o paciente não se cansar. Ney. Então, vocês estão falando muito das maloclusões, né? Mas eu acho que eu gostaria de falar mais do tempo. Né? Eu acho que a pergunta foi em relação, por exemplo, até onde você vai, né, com alinhadores, até onde acho que é interessante corrigir com alinhadores. Acho que a maloclusão importa muito, mas também o tempo importa muito. Né? Até onde você acha que o seu paciente aguenta os alinhadores? Né? Meus pacientes talvez aguentem um ano e 4 meses, 1 ano e meio, né? Mas eu não sei se meus pacientes vão aguentar 2 anos com refinamentos e mais um pouco, e sabe? Uma coisa é você pedir para um paciente usar 6 meses de alinhadores, 20 horas 3 anos dia. de alinhador, você pedir para usar 2 anos, 20 horas. Né? Então, acho que, assim, independente, lógico, existe, eu tenho minhas preferências nas maloclusões a tratar, né? As que eu considero mais difíceis, por exemplo, vida aberta anterior, onde eu preciso intruir posterior, né? Os casos limítrofes, que a gente corrige com uma certa facilidade com buccal shelf, com ancoragem esquelética, né? Os casos que são borderline para cirurgia ortognática, por exemplo, eu prefiro trabalhar com ortodontia fixa, né? Mas, pensando além, eu penso no tempo, eu penso na chatice, né, que pode ser você ter que... Uma coisa é você planejar um tratamento de 60 pares, que vai vir mais não sei quantos refinamentos. Outra coisa é você planejar um caso com 70, 80 pares. Outra coisa é você planejar um caso com 20 pares. Então, você fica com receio de que será que esse paciente vai aguentar chegar até o final? Será que ele chega até a metade desse tratamento? Né? Então, assim, eu acho que depois da opinião de vocês, a gente meio que chega no que a gente já imagina e no que a gente começou lá atrás, né? Falando o seguinte, quem manda no caso é o ortodontista. Né? Então, o ortodontista precisa entender os limites, precisa entender de biomecânica e, mais claro do que todas as opiniões de vocês, eu acho que é o entendimento de nós 4 de que não dá para falar de alinhadores sem falar de mecânica híbrida. Né? A gente tem que entender de biomecânica, como o Gabriel falou, a gente tem que saber como fugir dessas armadilhas, né? E como potencializar. Mas eu queria fazer um adendo aqui, cara, que não é todo congresso que passa nomes como eu vi passando aqui nessa timeline, não, viu, bicho? Meu filho, doutor Pederneira, teve uma hora que ele apareceu aí, eu até me tremeliquei todo aqui. Falei, caramba, velho, eu sou... Viu, cara? Foda-se. Porra, impressionante. Mas a gente tá chegando aí perto de 1 hora, né, Guaraci? Exato. Acho que Exato. não dá pra gente esticar muito. E aí eu pensei o seguinte, pra gente coroar essa noite aí, né, e agradecer a todo mundo, né, eu queria que vocês pensassem o seguinte aí, cada um de nós, uma frase para aquele cara que está acreditando que alinhador resolve tudo. Que o futuro é o aparelho e não ele. Uma frase. É uma palavra só. Já coloquei no meu computador, porque eu respondia. Você colocou as questões e eu saí respondendo aqui, entendeu? Muita calma. Muita calma. Né? Porque pode dar muita coisa errada. Então, muita calma. Ney. Forrest Gump, né? Ingenuidade. Gabriel, vai, Gabriel. Não, cara, Isso é engraçado. Aqui, hoje o que eu entendi, assim, que eu não me frustro mais com alinhador. Entender que alinhador é pegar um problema grande, transformar num problema médio. Pegar um problema médio, transformar num problema pequeno. Pegar o problema pequeno e resolver. Alinhador é isso. Você acha que esses videozinhos de Instagram de gente famosa, meu filho, que você vê só a foto do antes e depois e um clean check, isso aí é a maior maquiagem que existe na vida. Tem lágrima e sorriso ali que você não enxerga, não. Aquela classe 3 do IOC lá que a gente viu, hein?
Não. Se você me mostrar uma classe 2 de 6 milímetros, 7 milímetros, corrigida com 300 alinhadores, para mim não é sucesso. Não sei se Exato. você consegue me entender. São 300 alinhadores, o cara vai ter que passar 3 anos usando alinhador 20 horas por dia. E a gente consegue fazer isso em 1 ano e meio. Entendeu? Então, assim, para mim isso não é sucesso. O cara cansou o paciente, esticou a corda, entendeu? Ô, mas você sacaneia a gente também, né, Garcia? Aí você larga uma dessa aí nas minhas costas aí, 6 milímetros em 1 ano e meio. Se você me der esses 3 anos, não sei se eu corrijo, imagina de 1 ano e meio. Não, mas, cara, Você precisa ver os casos desse cara com coragem de Não, meu filho, você acha que eu conheço a fama do bichão, velho. Você acha? Cara, e minha frase é uma que é ditado popular, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Boa. Tá? Perfeito. Então, bicho, não cai nessa, é furada. Como diz o Basílio, é o canto da sereia. Né? Se liga aí. Pra gente não tá... Porque depois, como o Gabriel disse, a gente bota a culpa no aparelho. E a culpa não é do aparelho, não. Tá? Não. A culpa não é do aparelho, não. Tá? É olhar para alinhador como a gente olha para a bracta. A gente não olha para a bracta, straight wire, diz, vou colar, colagem direta, passar fio, vai dar tudo certo. Não, a gente não faz isso. E por que o alinhador vai ter que dar certo? Não vai, né? Não vai. Né? Verdade. Gabriel, meu amigo, Gabriel, eu quero... em primeiro lugar, muito obrigado. Estamos esperando sua data. Você é show. Na live foi massa, descontraída. A turma só elogios aqui. Eu acho que nos dias atuais a gente conseguiu a média que a gente conseguiu aí, flutuando de pessoas. 5.600 pessoas online aqui ao vivo. Cara, isso aqui é incrível mesmo. Não tem... Isso não é para ninguém, é Teve verdade. um momento um pouquinho maior, deu aí 8 mil e tal, mas foi rápido, pico. Mas deu certo. Deu certo, acho que foi legal, foi muito massa. Né? Foi mesmo. E agradecer a todo mundo, cara, que eu sei que tirar um tempinho aí não é fácil, não, na correria que todo mundo vive, né? Mas obrigado, foi show de bola. Você é top. Gabriel, se quiser também falar um pouco da... Não, meu filho, não quero falar de que tá curso, por não. vir Quero aí, só agradecer mesmo a honra de estar aqui dividindo esse palco virtual aqui com vocês. Aprendi um monte de coisa aqui, já assim, falou um apartamento dentro da minha cabeça aqui, eu já vou ter que agora dar uma olhada nesses casos que eu tô querendo fazer transversal primeiro. Já vou lá stalkear o Instagram dele, meu filho, e a vida é isso. O que somos nós, se não um amontoado de pedacinhos de outras pessoas, né? Essa live aqui me engrandeceu demais. Show, eu quero agradecer. É bom demais, né, velho? Eu quero comprar teu livro, né, cara? Como é que faz para comprar teu livro? Diz aí. Ah, depois eu mando. Não, fala sério. Manda logo Fala sério. Eu vou te pedir no Instagram, eu te peço aí, Mauro. me comunico contigo. Beleza. Falou? Meu velho. E aí, obrigado aí, Mauro. Mauro, obrigado, né? Valeu, galera. Show. Valeu, Ney. Valeu, Tamo junto. Gabriel. Gabriel, tamo Vai junto. terminar seu Red Bull aí, Tamo olha junto, pra hein, praia. pessoal. Tudo bom. velho. Bom, eu vou fazer uma foto aqui. Bora. Vamos fazer uma foto agora. Uma foto, peraí. Bora. Comentário pra gente fazer uma foto legal da gente aí. Aqui, peraí. Mauro tá cheio de comentário no rosto dele. Afasta um pouquinho, Mauro, a cabeça fica tanto tamanho. Vai. Valeu. Foi. Obrigado, Aê. turma. Fechou. Valeu, pessoal. Valeu. Boa noite. Boa semana pra gente. Boa noite. Obrigado aí. Show. Valeu. Tchau, tchau.